dia. Estamos bem? Sim? Então tá. Bom dia, temos pessoas nas salas auxiliares? Temos? Ainda não? Tá cedo ainda? Tá, esperar um pouquinho. Sala 8, bom dia, pessoas. Bom dia, pessoas da sala 8. Da sala 13, bom dia. Bom dia, pessoal aqui do auditório. Consegue ver vocês? Isso. Percebam que a minha voz está bem debilitada hoje. E eu não vou ficar falando isso. A minha voz não vai ser mais alta do que a voz de vocês. Não vai ser. Eu vou falar nesse tom. A professora está adoentada, está debilitada. Então, eu não consigo falar mais alto do que isso. Tá bom? Então, eu vou contar exclusivamente com a compreensão de vocês hoje, tá? A aula de hoje, por ser uma aula de exercícios, poderia ser facilmente cancelada, e eu optei por não cancelar. Porque eu vejo que pode ser uma aula importante para vocês. Mas eu não posso falar mais alto do que isso. Tá bom? Então, eu vou contar muito com a colaboração de vocês. E não vou ficar falando para ninguém arrumar a máscara. Acho que já deu, né? Essa altura do campeonato já deu já. Tá? Ninguém aqui é mais criança, tá todo mundo na universidade. Vamos adequar as regras. Tá bom? Então, tá bom. Eu separei uma série de exercícios e eu fiz uma busca, inclusive, em cima das provas do semestre passado, do período passado, tá? Então, eu separei umas 3 derivadas que envolvem todas as regras necessárias para a gente. E separei uns 5 exercícios, mais ou menos, de taxa relacionada, tá bom? Esses exercícios eu busquei mais daquele livro do Leitold. Tem umas outras referências, na qual eu não fui atrás dessa vez, mas vocês têm vários outros livros, né? Foi só uma escolha minha neste momento para resolver com vocês. Os 2 primeiros exercícios caíram em provas anteriores e os outros 3 eu escolhi aleatoriamente, tá bom? Para isso eu fiz uns slides para eu poder evitar de ficar escrevendo no quadro. Então, eu sempre vou dar um tempo maior para que vocês possam copiar ou tirar uma foto, tá? E aí eu resolvo com vocês junto. Então, essa aula vai ser nossas juntas, tá bom? A gente vai resolver os exercícios juntos, tá bem? Eu preciso que vocês colaborem comigo respondendo, tá bom? Eu preciso disso. Então, vamos lá para o computador, por favor? Esse esqueminha que eu separei de exercícios para vocês é muito semelhante à da avaliação, pelo menos das últimas avaliações que eu tenho feito para o projeto, tá? Sempre vai ter uma questão derive, que é para você apenas derivar, é uma prova de derivada, né? Então, espera-se que vocês saibam derivar, é o mínimo que eu espero de vocês. Logo em seguida, vem alguma de aplicação, que a gente vai ver esse tipo de aplicação na semana que vem. E aí vem alguma de taxa relacionada ou de otimização. A taxa relacionada é o conteúdo que a gente vai ver, que a gente já viu aula passada, mas que a gente vai fazer exercício hoje. E aí depois tem uma questão de gráfico, né? Que é o finzinho do nosso módulo. Então, a gente pode entender que em algumas provas, só o que a gente vai fazer hoje seria quase que metade da prova. Sacou? Não metade da nota, mas metade da prova já seria. Tá bom? Então, por isso mesmo que eu fiz questão de não cancelar essa aula, porque eu vejo que pode ser importante para vocês. Tá bom? Então, vamos colaborar com a boa vontade da professora. Vamos lá. Os exercícios são o seguinte: derive as seguintes funções. Tá? Em cada uma dessas, a gente tem todas as estratégias que a gente precisa saber usar. Produto, quociente, regra da cadeia. Uma tem logarítmica e a outra e trigonométrica. A outra tem logarítmica e trigonométrica também. E a de baixo tem uma exponencial e uma trigonométrica. Tá bom? Então, enquanto vocês copiam aí,
Eu vou copiar lá no quadro. Vem comigo. Aqui, eu acho que nesse momento, como a gente está com menos destreza para resolver exercícios, talvez seja interessante olhar para essa função como duas outras funções, visto que a gente tem uma soma de um quociente com produto. Concordam comigo? Então, se talvez nessa altura do campeonato, para que a gente não embanane no meio de derivadas, eu sugiro que a gente quebre essa função como duas outras. Porque a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, se eu derivar essa num cantinho, derivar essa no outro cantinho, a soma desses dois objetos que a gente tiver vai ser a derivada dessa função que eu quero. Tá bem? Então, eu vou fazer isso num canto, faço a outra, depois junto as duas, tá? Na prova, se tivesse um exercício como esse, eu espero que até a prova vocês tenham mais destreza nesse tipo de processo. Pode fazer de uma vez só. Mas se não tiver, não tem problema. Pode fazer separadinho e depois volta, tá bom? Que vocês se sentirem mais confortáveis. Então, vamos lá. Essa daqui eu vou chamar de A. Essa daqui eu vou chamar de B. Ok? Então, vou lá no cantinho, derivo a função A. Eu quero derivar seno ao quadrado de 3x sobre x ao quadrado. Como é a derivada dessa função? Essa função é um quociente de duas funções, né? Aqui em cima eu tenho nitidamente uma regra da cadeia, concordam comigo? Porque a função de fora é o quadrado, a função de dentro é o seno, e a função de mais dentro ainda é 3x, concordam comigo? Então, aqui eu tenho uma regra da cadeia aplicada em três funções. Por isso que nessa altura do campeonato, às vezes não seja a coisa mais prática do mundo você quebrar a regra da cadeia em todas as funções. Talvez seja mais interessante você fazer diretão, tá? A gente faz dos dois jeitos. O que for melhor para vocês, tá valendo, tá bom? Então, vamos lá. E aqui embaixo eu tenho um quociente e é outra função, né? Então, essa função toda de fora é um quociente. Então, qual que é a regra que a gente aplica? A regra do quociente. Então, vamos lá? Como é que diz a regra do quociente? É a derivada do de cima. E nessa altura do campeonato, independente de, eu aconselho a vocês a mostrar o que você tem que fazer. Depois você pode chegar e resolver de uma vez só. Mas conta pra mim que você sabia, porque pode ser que o resultado não dê certo, tá? Mas conta pra mim que pelo menos você sabia o que você tinha que fazer, tá bom? Então, é a derivada do de cima, vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Tá bem? Tá bem? Essa daqui, pode fazer ela num cantinho e depois jogar aqui, ou pode fazer de uma vez só aqui? Pode fazer de uma vez só aqui? Pode? Então vamos. Quociente x à quarta, né? Que vai ficar lá embaixo. Qual é a derivada dessa? A mais externa é ao quadrado, né? Derivada do quadrado. Como é que é a derivada de função ao quadrado? Dá o tombo e subtrai 1. Fica 2 seno de 3x.
ok? Dei o tombo, subtraí uma. Lá dentro ainda é uma função, vezes a derivada dessa função, não é isso? Qual que é a derivada dessa função? Derivada do seno, cosseno, avaliada na de dentro, mas a de dentro ainda é uma função, não é? 3x, qual que é a derivada de 3x? 3. Tá vendo que quando a gente tem mais de uma função, fica muito mais tranquilo fazer a de fora vezes a de dentro, avaliada na de dentro, vai de fora para dentro para você não esquecer nenhuma das funções, tá? Aqui a gente fez uma regra da cadeia, avaliada na função externa, que seria quadrado, e a interna seria seno de 3x. Mas seno de 3x ainda é uma composta, né? É a composta do argumento, que é 3x, pelo seno de 3x, certo? Então, aqui para derivar o seno de 3x, que é esse camarada aqui, eu tive que usar mais uma regra da cadeia. Então, foi uma regra da cadeia dentro de outra regra da cadeia. Tá confuso? Tá confuso? Me respondam, por favor. Não? Tá beleza? Então, tá beleza. Então, essa é a derivada desse primeiro aqui, vezes x ao quadrado, menos, copia esse, vezes a derivada desse. Qual que é a derivada desse, de x ao quadrado? 2x vezes seno ao quadrado de 3x. Acabou-se. Feio, bem feinho. Mas isso aqui a gente não está preocupado com beleza, a gente está preocupado com o resultado, tá bom? Precisa, professora, poderia juntar esse 2 seno, cosseno e fazer um... Poderia. Precisa? Não precisa, tá? Pode deixar assim. Esse aqui para mim já está ótimo. Quer colocar o seno de 3x em evidência? Pode colocar. Precisa? Não precisa. Tá bom? Nessa altura aqui do nosso curso, a gente não quer fazer gráfico de funções. Quando a gente for fazer gráfico de funções, a gente vai precisar estudar a função derivada e a função segunda derivada. Nesses casos, é melhor você deixar a função mais simplificada possível. Nessa altura, que é só para derivar, não precisa disso, tá? Então, deixar ela assim fica ótimo, tá bom? Ok, derivamos o A, vamos derivar o B aqui embaixo. Alguma dúvida? Tá suave? Tá? Então, bora. Esse B é 5x mais 1 vezes ln de x ao quadrado mais 1. Qual é a função mais externa? É o produto, não é? Qual que é a regrinha do produto? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Ok? Ok. Essa daqui acho que cabe aqui embaixo. Bom, então a primeira parte, se vocês já fizessem só aqui e tivesse deixado só assim, pelo menos alguns décimozinhos vocês já teriam ganhado, porque vocês contaram para mim que vocês sabiam o que você tinha que fazer, tá bom? Agora, qual que é a derivada de 5x mais 1? 5, né? Derivada de 5x é 5, derivada de 1 é 0. Copia ln. Cinco x mais 1. Agora vamos para a derivada da logarítmico, na base e de x. Ok.
Derivada da logaritmo. Essa daqui também é uma composta de duas funções, não é? A função de fora é ln e a função de dentro é x² mais 1, certo? Então, qual é a derivada da de fora? Derivada da ln, que é 1 sobre o argumento, né? 1 sobre o argumento. Mas esse argumento aqui ainda é uma função, então eu preciso continuar derivando. Qual que é a derivada dessa função de dentro? 2x. Se acabou-se. Pronto? Precisa juntar? Não, gasta tempo com isso não. Tá? Precisa gastar tempo com isso não. Então, acabou, né? Acabou. Derivada dessa é a derivada dessa mais a derivada dessa. Tá aqui separadinho, tá ótimo. Tá bem? Então tá bem. Podemos ir para o próximo? Tem mais alguma dúvida? Para quem estava com dúvida em regra da cadeia, tá melhor? Tá bem melhor? Então tá ótimo. Bora lá para o slide, o segundo exercício, enquanto vocês copiam. Isso. Podemos ir para o próximo? Podemos? Então, tá bom. Próximo é o mesmo esquema, né? É mais ou menos o mesmo esquema. Por quê? Porque, novamente, eu tenho uma diferença de duas funções. Essa daqui, há quem diga, pode pensar que isso aqui é um quociente, mas eu posso ver como uma multiplicação por escalar. E essa daqui é um produto, né? Certo? Então, quer fazer tudo junto? Pode fazer tudo junto. Quer fazer separado? Pode fazer separado. Vamos fazer separado, que eu acho que fica mais didático para vocês entenderem, tá? Então, essa daqui é A e essa daqui é B. Vamos lá. Eu quero calcular a derivada da função tangente de x² mais 1 sobre 2, linha. Ok? Por que que essa daqui pode ser vista como uma função multiplicação por escalar? Esse meio aqui é 1 sobre 2 vezes a função, não é isso? Sacou? Então, como aqui embaixo não é uma função, eu posso olhar isso aqui só como multiplicação por escalar. Eu estou dizendo o seguinte, x sobre 2, como esse 2 aqui, qual que é a definição de função racional? É um quociente de duas funções, ok? Agora, como aqui embaixo é só um número, eu posso olhar isso como sendo 1 sobre 2 vezes x, não posso? Sim. Então, poderia ser que vocês gastassem mais tempo falando, não, isso aqui é um quociente, e aí usar a regra do quociente. Vai dar o mesmo resultado. Se tiver certo, dá o mesmo resultado. Mas precisaria? Não, é só o jeito de olhar a função. Tá bom? Ok. Eu vou pensar na função dessa maneira, para não ficar gastando tempo demais. Então, esse meio bota para fora. Basta derivar tangente de x² mais 1. Aqui dentro, aqui novamente é o quê? Regra da cadeia, não é? Função de fora é a tangente, função de dentro, x² mais 1. Não é isso? Qual é a derivada da tangente? Yes, estão assim, afiadinho. Alguém de cá fala também? Só eles de cá falaram? Tan, 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 tan. Não? O lado de cá ganhou, é isso? Aham.
Tá bom, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Muito bom. Então, fica 1 sobre 2 vezes a derivada da de fora, que é a secante ao quadrado do menino lá dentro, x ao quadrado mais 1, vezes a derivada do rapaz lá dentro, que é a derivada de x ao quadrado mais 1. Qual que é a derivada de x ao quadrado mais 1? 2x. Esse 2zinho vai embora com esse 2zinho. Se acabou-se, né? Okay. Quer deixar esteticamente mais agradável? Pode deixar, não tem problema. Fica x vezes secante ao quadrado de x ao quadrado mais 1. Mas quando eu peço para derivar, eu não estou preocupada com isso, tá? Ok, vamos lá para o B. A B seria 3x ao quadrado mais 1 vezes ln de x. Derivada. Aqui, essa função toda é uma função produto, né? Produto de duas outras funções, não é isso? Como é que é a derivada do produto? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vamos lá? Derivada de 3x ao quadrado, 6x. Derivada de 1 não influi nem contribui, né? Copia ln de x, mais copia 3x ao quadrado mais 1, derivada de ln de x, 1 sobre o argumento. Acabou. Se acabou-se. Agora, a diferença, como é a diferença, né? Eu teria que fazer A menos B, né? Ou então eu posso fazer A mais menos o B, né? Concordam comigo que é a mesma coisa? Sim. Então, para isso eu faria menos aqui, que é o mesmo que pôr um menos aqui, lá de fora, de tudo. Que o que vai dar vai ser só um menos aqui de fora, que vai alterar esse sinal de cá, que vai alterar esse sinal de cá, que vai alterar esse sinal de cá. Ok? Então, mas é a mesma coisa, só o sinalzinho que... Aqui, depois do sinalzinho, vai mudar o sinal de todo mundo lá dentro, né? Onde era mais, passa a ser menos. Mas só um detalhezinho, tá bom? Tá bom, enquanto vocês terminam de copiar, vamos para a terceira? Opa, mesma função? Percebam que a professora não teve muita criatividade, né? Vou mudar ela aqui. Fazer tangente não. Tangente vocês já sabem a derivada, vamos fazer de secante. Vamos brincar mais um pouquinho? Podemos. Agora sim. Acabei de inventar aí. Achei que ela lá estava sendo igual a da tangente. Acrescentei essa outra para ter um quociente ali no meio. É para brincar de derivar, vamos brincar de derivar, né? Tá bom.
Novamente, como eu estou tudo numa soma, eu posso pegar cada parcelinha e derivar num cantinho, né? Então, aqui eu tenho um produto. Aqui eu tenho uma regra da cadeia, aplicada 2 vezes, né? Aqui eu tenho uma regra da cadeia com um quociente, né? Ih, essa daqui foi boa. Tá bom. Primeira. Nessa a de fora é um produto, né? Então, eu quero derivar 3x ao quadrado mais 1 vezes e elevado a x. Vocês poderiam, por exemplo, fazer essa distributiva aqui. Vale a pena? Acho que não vale a pena. Acho que já aplica direto a derivada e vida que segue, tá? Então, é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Opa! Então, tá bem. De novo, derivada de 3x ao quadrado mais 1, 6x. Porque dá o tombo, subtrai 1 no expoente, né? O 3 está lá multiplicando. Derivada de constante 0 vezes e elevado a x, mais, copia esse camarada, que está errado aqui, né, Canela? 3x ao quadrado mais 1. Derivada da exponencial, ela mesma. Se tivesse alguém aqui dentro desse expoente, seria uma regrinha da cadeia, né? Como não tem, tá lisinho, beleza. Inclusive, a gente pode fazer alguma com exponencial, com regra da cadeia, pode ser? Beleza. Letra B, quer dizer, questão, funçãozinha B. Derivada da secante ao quadrado de 7x ao quadrado mais 1. Agora a professora vai ensinar uma malandragenzinha. Por exemplo, você precisa derivar secante ao quadrado, certo? Mas você não lembra da derivada da secante. Porque, sei lá, você não lembrou de deduzir, mas você pode usar aquela relação trigonométrica, né? Entre tangente ao quadrado e secante ao quadrado. Então, você poderia sair desse problema da secante ao quadrado e cair no problema da tangente ao quadrado. Sacou? Não vou fazer assim, mas seria uma estratégia, né? Então, tá bom. É pensar a mesma coisa de várias maneiras diferentes, tá? O jeito que você pensa é o jeito que é mais confortável para você. Mas teria maneiras de resolver essa questão de formas diferentes. Então, tá bom. Qual é a função de fora? Qual é a função de fora? Quadrado é o de fora, né? Certo? O quadrado é o de fora. Qual é a derivada do quadrado? Dá o tombo. Subtrai 1 no expoente. Ok? Dei o tombo, subtrai 1 no expoente. Agora, a função lá de dentro, dessa que eu dei o tombo, que é a secante de 7x ao quadrado mais 1, ela ainda é uma função, né? Qual é a derivada da secante? Secante vezes tangente, né? Tá bom. Então, isso aqui fica 2. Opa, não tem igual aqui não, ainda estou derivando. Vezes a derivada desse camarada aqui, né? Que é secante de 7x ao quadrado mais 1, vezes tangente de 7x ao quadrado mais 1. Certo? Certo. Vezes a derivada de aqui de dentro ainda, né? Que também é ainda uma função. Qual é a derivada de 7x ao quadrado mais 1? 14x. Como é produto, pessoal, como é produto, independe de você começar de lá ou começar de cá,
tá? Se você for derivar a de dentro e indo para fora, ou a de fora indo para dentro, tá? Dúvidas nessa derivada? Beleza. Então, é a de fora. A de fora mais externa é o quadrado, deriva o quadrado, dá o tombo, subtrai 1. A função que é lá dentro, dessa que você deu o tombo, ainda é uma função. Então, você tem que continuar derivando ela. Derivada da secante, secante vezes a tangente. De quem? Do argumento. Tá? Mas o argumento ainda é uma função, você ainda tem que derivar ele. Tá bom? Terceiro. Tá vendo que nessa brincadeirinha a gente derivou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funções, né? Tá bom. Posso? Posso. Derivada da ln. 1 sobre o argumento, né? O argumento é esse quociente. Lá dentro ainda é uma função, então ainda tem que derivar essa função. Então, vezes a derivada desse quociente. Ok? Aqui eu tenho uma divisão de frações. Copio o primeiro vezes o inverso do segundo. Isso daqui fica x² mais 1 sobre x², vezes... Usem e abusem dos parênteses, tá? Parênteses, colchete, usem e abusem disso para que vocês separem as funções direitinho, tá? Para vocês não se embananarem. Isso aqui é a derivada de um quociente, não é isso? Ok. Pode pensar isso aqui como sendo uma regra da cadeia? Poderia pensar, né? A de fora é um quociente e a de dentro é o que pega o x e eleva ao quadrado, né? A de fora leva no quociente mais 1 e a de dentro é o que faz o camarada lá dentro ao quadrado. Mas a gente não precisa pensar essas coisas complicadas assim não, tá? Vamos só executar essa bonitinha aqui como regrinha do quociente mesmo. Então, é a derivada da de cima, que é 2x... certo? Derivada da de cima, vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo. Ixi, deu ruim, hein? Viu? É isso que dá, às vezes tirar o negócio da cachola. Vai dar 0, né? Não vai não, pô. Tem esse camarada aqui. Só vai embora essa parcela. Fica 1 lá. Tá certo, deu de boa, deu de boa. Sobre de baixo ao quadrado. Pronto. O que eu falei essa parcela aqui está com sinal negativo e essa parcela aqui está com sinal positivo, né? Então, se eu fosse arrumar esse quociente, que não precisaria, mas se eu fosse arrumar, esses dois camaradas vão embora e aí só fica 2x, né, em cima. Entendeu? Foi isso que eu bati o olho e falei, ih, deu ruim. Não deu não, tá de boa. Tanto porque a derivada dessa função aí não seria 0, mas nunca. Mas enfim, deixa quieto. Tá bem? Vocês querem fazer uma composta com exponencial? Uma composta meio escabrosa? Bora? E aí a gente vai para a de taxa relacionada. Apagar o quadro 1.
Vamos lá. Tá bom, né? Tem uma, duas... Ó, aqui a gente tem uma, duas, três regras da cadeia. Com essa daqui de fora, 4. 4 funções compostas, né? Certo? Então, eu vou aplicar a regra da cadeia sucessivas vezes, não é isso? Então, tá bom. Quando a gente inventa da hora, sai umas pérolas aí. Ó. Vamos lá? Eu vou fazer devagar sem fazer devagar. Eu vou falando o que é, mas eu não vou ficar explicitando que agora é a derivada dessa, que agora é a derivada dessa, tá bom? Então, beleza. Qual que é a derivada da exponencial? Ela mesma. Então, bota ela mesma. Cosseno ao cubo de 5x ao quadrado mais 7. Ok. Mas no expoente dela ainda é uma função. Então, tem que ser vezes a derivada dessa função que ainda está lá dentro. Vou fazer ela devagar, não dá nada não. Opa. Ok. Linha. Ok. Então, isso aqui fica elevado a cosseno ao cubo de 5x ao quadrado mais 1 vezes. Qual é a derivada de cosseno? Essa função aqui de fora é o cubo, né? Como é que a gente deriva o cubo? Dá o tombo, subtrai 1 no expoente. Ok. Mas quando eu faço isso, lá dentro ainda é uma função, né? Que é a derivada do cosseno de 5x ao quadrado vezes cosseno de 5x ao quadrado mais 7, certo? Derivada do cosseno é menos o seno de 5x ao quadrado mais 7. Mas lá dentro ainda é uma função, né? E qual que é a derivada dessa função? 10x. De buenas. De buenas. Por isso que é importante parênteses, tá? Porque se não tivesse esse parênteses no seno, seria como se fosse uma função diferença. E aí a professora que ia pegar a prova para corrigir isso, ia ver uma função diferença, ela já ia cortar tudo. Porque está muito nítido que aqui você só tem que fazer uma sucessão de regras da cadeia. Regras da cadeia é produto. Se tivesse uma diferença lá no meio, estava ruim, né? Concordam comigo? Então, esse menos aqui, ele está no produto. O que ele faz é só fazer esse produto ser negativo, tá? Ou seja, você pode até escrever essa funçãozinha melhorzinha como sendo menos 30x, né? Menos 30x, seno de 5x ao quadrado mais 7, vezes cosseno ao quadrado de 5x ao quadrado mais 7, vezes essa exponencial de cosseno ao cubo de 5x ao quadrado mais 7. Okay. Esse menos está fazendo o negativo no produto. Por isso, não se esqueçam dos parênteses, tá? Então, tá bom. Vamos para uma de...
Mais 7. Mais 7. Ah, menino, obrigada. A menos de constante estava igual, né? Vamos para a primeira de... Vocês querem namorar um pouquinho mais essa? Não? Podemos ir para a primeira de taxa relacionada? Pode. Enquanto eu vou apagando aqui. Essa daí já caiu em alguma prova do período passado. Alguém se aventura a vir fazer ela no quadro? Ah, malandragem. Ah, tô vendo, safadeza. Aham. Não mesmo? Ninguém? Eu juro que eu vou ajudar. Vem? Alguém? Na sessão de monitoria, vocês vão no quadro, né, malandragem? Ah, então, a mesma coisa. Qual que é a diferença? A diferença é só que eu tô aqui? Vem cá, Manuel. Alguém quer vir, gente? Será que daqui até pro fim do período a gente consegue fazer essa dinâmica? Mas hoje não. PHN, por hoje não, né? Tá bom. Tá bom. Podemos tentar começar? Podemos? Coloca lá no slide, por favor. Então, vamos lá. Uma bola de neve está se formando de tal forma que seu volume cresça a uma taxa de 8 centímetros cúbicos por minuto. O volume está aumentando. Encontre a taxa segundo a qual o raio está aumentando quando a bola de neve tiver 4 centímetros de diâmetro. Tá? Então, vamos raciocinar comigo. Vem cá. A bola, primeiro, qual que é a figura geométrica envolvida? Uma esfera. Tá? A bola está aumentando ao longo do tempo. Se a bola está aumentando ao longo do tempo, o raio também está aumentando. Concordam comigo? Ele me deu o diâmetro em um tempo específico. Mas o diâmetro é a metade do raio, não é isso? Quer dizer, é o dobro do raio, né? Então, se ele me deu num tempo específico, o que eu faço? Se a minha função que está variando é o volume de uma bolinha, eu tenho que pegar o volume de uma bolinha, derivar, achar as taxas e fixar no tempo que ele deu. Não é só isso? Tá claro para todo mundo que é só isso? Volta lá de novo. Uma bola de neve está se formando de tal forma que o seu volume cresça a uma taxa de 8 centímetros cúbicos por minuto. Taxa do volume é a derivada do volume, não é isso? Sim? Sim. Ache a taxa segundo a qual o raio está crescendo quando a bola de neve tiver o tempo específico, né, para um tempo fixo, quando a bola de neve tiver 4 centímetros de diâmetro. Deixa, por favor, aí o slide um pouquinho, que eu vou copiar aqui para os dados aqui para eles. Vamos lá. O diâmetro em um tempo específico é 4 centímetros. A taxa do volume está crescendo 8 centímetros cúbicos por minuto. A taxa segundo o raio, segundo qual o raio? Então, eu quero R' de T. T0. É isso?
É isso? Eu tenho um volume aumentando a uma taxa de 8 centímetros cúbicos conforme o tempo passa. Ele quer, para um tempo específico em que o diâmetro é 4 centímetros, qual é a taxa de variação do raio. Não é isso? Há uma bolinha de neve. Bolinha de neve é uma esfera, né? E eu tenho volume. Então, qual é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo, não é isso? Sim. Então, tá bom. O raio depende do tempo. O volume depende do tempo. Então, essa minha função toda depende do tempo, não depende? Acabou, né? Não é só derivar dos dois lados em função do tempo? Não é? Então, vamos lá. Derivada em relação ao tempo de V de t igual... já vou colocar isso aqui para fora. 4/3 de π derivada em relação ao tempo de r ao cubo de t. Né? O volume e o raio estão atrelados ao tempo. Então, ok. De cá eu tenho v' de t. De cá, esse aqui copia. 4/3 de π. Derivada em relação ao tempo de r ao cubo. Dá o tombo. Subtrai 1 no expoente, vezes a derivada da função que ainda está lá de dentro, que é r' de t. Tá vendo que todos os números que ele me deu em questão estão aqui? O v' está aqui, que é a taxa de variação do volume. O raio está aqui, ele me deu o diâmetro, então eu tenho raio. E ele quer exatamente esse número, não é isso? Entenderam? Sim? Isso é um nível de questão fácil, médio ou difícil? De cá está dizendo fácil, e de cá? Mais ou menos? Mais ou menos? Mais ou menos. Lá no fundo, mais ou menos? Se tivesse na prova, vocês fariam? Agora eu peguei. Entendi. Essa questão aqui é uma das questões que é menos feitas na prova. Isso não é uma coisa positiva, viu? Porque uma questão tipo essa vale pelo menos 2 pontos. Isso não é uma coisa positiva. Não é. Vocês acabam se concentrando muito em tentar fazer gráfico, aí vocês não fazem nem gráfico direito e nem essas outras questões. Péssimo, péssimas escolhas, tá? Então, vamos aprender de tudo para a gente poder, de fato, executar tudo bem, né? Tem coisas, eu acho que eu já falei isso, mas tem coisas em algumas questões, em algumas provas que a gente não pode errar, né? Se a prova é de derivada, a gente não pode errar a derivada, né? Não é não? Tá bom. Então, vamos arrumar isso aqui. Eu quero, então, para um tempo específico, igual a t0. V' de t0 vai ser... Esse 3 vai embora com esse 3, então fica 4 vezes π. O raio ao quadrado, r ao quadrado de t0, vezes r' de t0. O raio em t0 é quantos? O raio em t0 é 2 centímetros, né? O diâmetro é o dobro do raio, não é isso? O diâmetro é eu andar dessa ponta a essa ponta, dessa antípoda a essa antípoda. O raio é a metade do caminho, é do centro até a casquinha da esfera. Ok, então vamos lá. Então, isso aqui é 4π. O raio é 2, mas está ao quadrado, fica 4, vezes r' de t0, que é o número que eu quero, e o volume é 8. Esse 4 aqui. Aí vocês resolvam do jeito que vocês quiserem, né?
Se esse aqui cancela que esse aqui sobra 2, então fica meio. Então fica 1 sobre 2π, certo? Certo? Igual a R' de T0. Lindo. Não se preocupem com unidade de medida. Beleza? Errei alguma conta? Não, né? Que seria 8 sobre 16, né? 8 sobre 16 é mesmo que meio. Podemos ir para o próximo? Esse exercício é considerado fácil, tá? Ele estava na prova exatamente porque ele é considerado fácil, tá bom? Então vamos para o próximo. Naquela prova, naquele momento, não quer dizer... Vamos para o próximo. Outro. Isso aí nem mudou muito, né? Ou a gente fez um desse, aula passada, eu nem me lembro. Não, o outro lado... É que o outro também foi circunferência, né? É, são parecidos. É a área da circunferência aumentando. Então, a gente pode pular esse, né? Se for igual ao outro, pode pular. Vou pular. Não, ele vai ficar aí, mas eu vou pular ele. A gente vai para o próximo. Não, o que é que faz? Democraticamente. Levanta a mão quem quer que faz o 3. Vou fazer então. Vamos embora lá. Vamos fazer o 3. Deixa eu voltar ao 4 para não confundir vocês. O 3. Uma pedra cai livremente num lago parado. Tá. Ondas circulares se espalham e o raio da região afetada aumenta a uma taxa de 16 centímetros cúbicos. Qual é a taxa na qual a região está aumentando quando o raio for 4 centímetros? Vamos ler devagar? Essa região que eles comentou, a região afetada, se está em forma circular, isso daí é uma circunferência, né? E a região é a área, não é? Qual é o objeto em questão? É a área da circunferência. Estamos acompanhando? Uma pedra cai livremente sobre um lago, ondas circulares se espalham e o raio da região afetada aumenta a uma taxa de 16 centímetros. Então, o R' de T é 16 centímetros. Concordam comigo? A taxa do raio é o R' de T. Ok. Qual é a taxa na qual a região está aumentando? Ou seja, qual é a área, qual é a derivada da área? Concordam comigo? A taxa é a derivada. A região está aumentando, ou seja, a área está aumentando. Não é isso? Então, ok. E aí o raio específico. Tá melhor? Tá melhor? Entenderam melhor a tradução? Sim. Vou fazer circunferência. Volta lá só para eu pegar os dados, por favor. Muito obrigada. Eu tenho um raio específico. Quando o raio for 4 centímetros, eu quero a taxa da região aumentada. Eu quero a linha de T0. O raio da região afetada aumenta, a taxa do raio. Igual a 16 centímetros por segundo. Não é isso? Sim. Ok. Então, qual que é a figura geométrica? Vocês já entenderam que é a circunferência. E qual é a propriedade da circunferência que a gente está analisando?
A região da circunferência é a área da circunferência, não é isso? Qual é a área da circunferência? Πr ao quadrado. Tá? Vocês já perceberam que se a circunferência está aumentando, a área está aumentando e o raio está aumentando. Então, a área e o raio dependem de t. Ok. Então, agora a deriva, porque eu quero a taxa, né? Taxa é a derivada. Derivada em relação a t de k é igual a derivada em relação a t de k, que é 2r de t, r' de t. Ok? Sim? Tá claro para todo mundo de cá? Pessoas de cá? Tá? Interage comigo. Tá rolando? Tá. Agora, eu quero para o tempo específico em que o raio é igual a 4 centímetros. R' eu tenho, R eu tenho, e aí eu quero achar o A' de T0. Acabou-se, né? Então, para esse tempo específico, a linha de T0 vai ser igual a 2 vezes π vezes o R de T0 vezes o R' de T0. 2 vezes π, R de T0, 4. R' de T0, 16. 4 vezes 16, 64, né? 64 vezes 2, 128. Eu acredito mais em vocês que em mim. Em conta. Acredito mesmo. Okay. Poderia colocar ali centímetros ao quadrado, que seria a unidade de área? Poderia. Vocês serão futuros pessoas das engenharias, vocês vão mexer com física, as unidades são importantes para vocês. Então, pode ser que eu passe a pensar por aí também. Mas, a princípio, está de boa, tá? A gente está mais exercitando mesmo. Alright. Próximo. Essa figura geométrica já é mudada, né? Um avião está voando com velocidade constante a uma altitude de 3 km, sobre uma linha reta que irá passar diretamente acima de um observador no chão. Num dado instante, o observador nota que o ângulo de elevação do avião é de 1/3 de π radianos e está aumentando a uma taxa de 1/60 radianos por segundo. Ache a velocidade do avião. Ihu! Essa dificuldade é considerada média, tá? Enquanto vocês pensam aí, eu vou apagar o quadro. A gente desenhar esse desenho. Qual que está sendo, na real, a dificuldade de vocês para esse tipo de exercício? Batendo um papo aqui. É tirar do português e ir para matemática? Porque a derivada está suave, né? A derivada está suave. Então, o problema é o português, não é a matemática. Então, tá bom. Suspeitei desde o princípio. Eu comecei essa teoria falando isso, né? A dificuldade não vai ser a matemática. Assim, tem um grau de dificuldade de matemática que é uma exigência prévia de vocês de fórmulas, né? Fórmula de área, de volume, entender as figuras geométricas, algumas propriedades de figuras geométricas. Mas esse é o pré-requisito, né? Mas se a gente partir entre a leitura e a execução, a dificuldade maior é sair do português para o matematiquês, né? Então, tá bom. Volta lá para mim, por favor. Obrigada, meu bem. Então, um avião... Esse aqui, para mim, é o chão. Um avião está voando
com velocidade constante, e isso é uma informação muito importante. Tá lá o bichinho voando. A uma velocidade constante, a uma altitude de 3 quilômetros. 3 km. Ok. Sobre uma linha reta, que irá passar diretamente acima de um observador no chão. Ele vai passar acima de um observador, então o observador está tipo aqui. Ele vai passar ainda, né? Ok. Diretamente, ok. Num dado instante, o observador nota que o ângulo de elevação do avião é de 1/3 de π. Aqui. Isso é um θ de T0 fixo. Em algum instante, é 1/3 de π radianos. Ok. E está aumentando a uma taxa, e ele está aumentando a uma taxa de 1/60 radiano por segundo. Ache a velocidade do avião. Velocidade é o quê? Velocidade é o quê? É a derivada do espaço em função do tempo, não é isso? Né? A taxa de variação do espaço em função do tempo, isso aí é a derivada. Né? Então, a figurinha é a seguinte. Está lá o aviãozinho voando. Ele está a uma altura constante de 3 quilômetros. Okay? E aí ele falou que em linha reta tem um observador. Esse observador, para mim, ele é o marco zero da minha referência. Tá? Ele é o marco zero da minha referência, porque é a partir dele que eu tenho o ângulo, não é isso? Então, é como se o meu eixo coordenado, a origem dele fosse nesse observador. Sacaram a delicadeza? Sacaram a delicadeza? Então, os meus dados têm como referência esse observador. Então, ele está aqui bonitinho, paradinho. Tem um certo instante lá que o ângulo em que ele enxerga o avião, o ângulo naquele instante é 1/3 de π radianos. Nesse mesmo instante, ele percebe que esse ângulo está variando a uma taxa de 1/60. Ok? Ok? Ele está a uma distância aqui embaixo, né? Isso aqui, porque como eu quero a velocidade desse meu avião aqui, eu preciso desse deslocamento aqui, não preciso? Mas esse deslocamento aqui é o mesmo que se eu bater de cá, não é isso? Né? Então, esse deslocamento aí é o x' de T0, não é isso? Ok? Então, a gente já tem a nossa figura geométrica, não tem? Um triângulo retângulo de catetos x e 3, cateto da base, cateto da altura, ok? E eu tenho esse ângulo. Qual é a relação trigonométrica de triângulos retângulos que relaciona ângulo e os dois catetos? Tangente, não é? A tangente não é o cateto oposto sobre... Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Deu uma bugada aqui, não é isso? Então, tá bom. Então, a minha relação trigonométrica é tangente de θ de t, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Concordam comigo que está todo mundo dependendo de t? O x é um x de t, porque ele varia conforme o tempo. Esse 3 é o único que é fixo, né? Que ele está a uma velocidade constante a essa altura fixa. E o ângulo, né? A taxa do ângulo é que varia também. Tá? Então, ok.
Agora derivar em relação a t, né? Difícil. Uma coisa que é interessante observar, como o sentido da velocidade nesse eixo, eu estou adotando da direita do observador sempre positivo, né? Como a velocidade está contrária ao meu sentido positivo, é de se esperar o quê? Que a velocidade vai vir com um sinal negativo, tá? Vamos verificar isso? Então vamos derivar isso aí. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado do menino lá dentro, vezes a derivada do menino lá dentro. Isso aqui é a regra do quociente, né? Derivada do... eu estou fazendo um pouquinho mais rápido. Eu já estou ficando um pouquinho cansada. Derivada da de cima vezes o de baixo, derivada de constante, 0. Vezes o de baixo, deu 0. Menos a de cima, vezes a derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Ok? Ok. Para um tempo específico, a única variável que eu ainda não sei, porque eu sei, para um tempo específico eu tenho T0, eu tenho θ' de T0, né? Ou seja, eu tenho esse camarada, eu tenho esse camarada, eu quero esse camarada aqui em cima, mas eu não tenho esse camarada, não é? Explicitamente eu não tenho, mas implicitamente eu tenho, não tenho? Se eu fizer t igual a T0 aqui, eu acho x de T0, não acho? Porque eu vou ter a secante, vou ter o θ de T0, então eu tenho a tangente de T0. Se eu tenho a tangente de T0, eu tenho x de T0. Concordam comigo? Entenderam? Ajuda? Vou pôr t igual a T0 aqui. t igual a T0. Então, vem. Secante ao quadrado de θ de T0 vezes θ' de T0 igual a menos 3x' de T0 sobre x ao quadrado de T0. Se eu olhar para a tangente de θ de t para t igual a T0, tangente de θ de T0 é igual a 3 sobre o x de T0, não é isso? Sim? Quem é o θ de T0? Π sobre 3. O que é π sobre 3? 60 graus, não é isso? 180 dividido por 3, 60. Quem é a tangente de 60? É seno de 60 sobre cosseno de 60, não é? Então, eu sei calcular esse número de cá, não sei? Então, eu sei quem é x de T0, não sei? Ficou melhor para todo mundo? Sim? Nessa relação aqui, esse eu sei, esse eu sei, esse eu quero saber, e esse eu preciso saber se eu sei. Mas esse camarada aqui, eu posso extrair informações daqui. Porque para θ de T0, eu tenho θ de T0. Né? Então, eu só preciso achar esse. Se eu tenho esse e esse, eu acho esse, não é isso? Então, tá bom. Então, quem é o x de T0? Vai ser 3 sobre a tangente de θ de T0, que é a mesma coisa que seno de θ de T0 sobre cosseno de θ de T0, né? Aqui, como ia ser dividindo na fração, eu copio o primeiro vezes o inverso do segundo. Tá? Quem é cosseno de 60? Cosseno está deitado, certo? O 60 é o mais próximo de 90 possível, então ele vale meio, né? Certo? Então, isso aqui é 3 vezes meio. E o seno desse 60 é o que está mais próximo de 1. Quem está mais próximo de 1? Raiz de 3 sobre 2, não é isso? Raiz de 3 sobre 2.
Esse 2 vai embora com esse, que fica 3 sobre raiz de 3. Ok? Vem aqui e substitui todo mundo agora. Só por causa dessa relação aqui de baixo, o nível desse exercício é médio, tá? Só por causa dessa relaçãozinha aqui. Secante de θ de tz. A secante é 1 sobre cosseno. O cosseno de 60 é meio, certo? Então, 1 sobre 1/4 dá 4, não dá? Tá, é 4 vezes. Sim, eu estou fazendo bem mais rápido. Θ' de T0, 1 sobre 60. X ao quadrado de T0 é esse camarada aqui ao quadrado. Esse camarada aqui ao quadrado é 9 sobre 3, que é 3. Ele passa para cá multiplicando. 3 igual a menos 3, x' de T0. Esse 3 aqui está multiplicando, passa dividindo. Se acabou-se, né? 4 sobre 60 é 2 sobre 30, certo? Que é a mesma coisa aqui, 1 sobre 15. E aí se acabou-se. X' de T0 é menos 1 sobre 15 avos. Qual é a unidade desse negócio aqui? Quilômetros, né? Quilômetros por segundo. Ao menos. Porque tá vindo. Certo? Alright. O nível desse exercício, de fato, é médio, por causa dessa relação que você teria que voltar à anterior, né? Isso que não está explícito no exercício, que você tem que quebrar um pouquinho de tutano, dá um nívelzinho de médio nele. Mas o nível dele é médio, tá? Não é difícil. Esse tipo de exercício aqui é um clássico exercício do livro do Leitold. Esse livro que eu falei para vocês, que é de cálculo com geometria analítica. Esse é um exercício bem clássico de lá. Na verdade, eu tirei ele de lá. Tá bom. Dúvidas, comentários? Tá menos tranquilão que antes, né? Mas era esperado mesmo, porque o nível é diferente. Mas sobrou dúvidas nele? Sobrou dúvidas? Não? Não? Sugestão, volta nele depois e lê ele de novo, tá? Volta nele de novo e lê. Como as nossas aulas ficam depois no YouTube, dá para você fazer devagarzinho depois, tá bom? Dá para fazer o último? Vocês estão a fim de fazer o último? Sim? Que seja pelo menos uma ideia? Vamos lá. Essa já caiu em alguma prova em algum momento. Ixi, veio um errinho aqui, ó. Qual será? Já caiu em alguma prova em algum momento, não me lembro qual. Uma sugestão, nesse momento, já que tem os 3 exercícios todos juntos, tira uma foto disso para depois vocês poderem fazer. Aí vocês me avisam que eu fico aqui no cantinho. Enquanto isso, eu vou beber uma água, tá? Voltei.
Vocês querem que eu volte no outro slide para vocês tirarem uma foto daquelas outras também? Sim? Sim, vou voltar. Pronto. Aí os primeiros exercícios. A gente fez bem mais derivadas do que isso. Pronto. Posso ir. Pronto. Então, vamos lá. Uma viga de 30 metros, uma viga de 30 metros de comprimento, está apoiada a uma parede e o seu topo está se deslocando para baixo a uma velocidade de 5 metros por segundo. Qual será, esse aí é um errinho tipográfico, foi mal. Qual será a taxa de variação da medida do ângulo agudo formado pela viga e pelo chão, quando o topo da viga estiver a 18 metros do chão? Ok? Qual é o ângulo de referência? É sempre melhor olhar para o ângulo tendo um sinal positivo, né? Certo? Então, é melhor olhar como se a parede tivesse de cá e a viga tivesse de cá, não é? Porque o ângulo de referência vai ser esse daqui, não é? Sim? Então, vamos lá. Vamos de novo. Uma viga de 30 metros. Nossa, agora aqui já deu a dificuldade da hora, né? Uma viga de 30 metros. Vamos lá. 30 metros de comprimento, está apoiada a uma parede e o seu topo está se deslocando para baixo, ó, o topo se deslocando para baixo a uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Y' de t é menos 0,5 metros por segundo. Ok? Qual será a taxa de variação da medida do ângulo agudo, taxa de variação dele, taxa de variação do ângulo agudo, formado pela viga e pelo chão, quando o topo da viga estiver a 18 metros do chão, ou seja, o Y de T0 é 18 metros. Vem comigo? Pensa o seguinte, porque o pessoal das salas auxiliares talvez não tenham visto eu fazer o gestinho com vocês. Pensa assim comigo. Eu tenho uma viga, ela está apoiada na parede. Ela poderia estar apoiada na parede assim ou assim, certo? A parede poderia estar de cá ou a parede poderia estar de cá. Se ela tivesse de cá, e como eu estou me falando com o ângulo que a viga faz com o chão, esse ângulo aqui teria um crescimento dele, seria negativo, né? A orientação dele seria negativa. Então, pensa, é o contrário. É isso? É isso. Então, é melhor a gente colocar o ângulo sendo do lado de cá, porque daqui entre o chão até a viga, o ângulo vai ser positivo, né? Esse ângulo aqui é positivo. Por isso que é melhor colocar a parede do lado de cá do que a parede do lado de cá. Tá bem? De qualquer forma, ele está escorregando. Se esse aqui é meu centro de referência, esse aqui é 0, tudo à direita dele vai ser positivo, certo? Mas, se está caindo, está com velocidade negativa, não é? Se estivesse subindo, estaria com velocidade positiva, ok? Então, está caindo a uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, é menos 0,5 metros por segundo. A taxa que o ângulo oscila, a taxa que o ângulo faz entre a viga e o chão está variando. Isso que ele quer saber, a taxa de variação do ângulo.
Mas quando a viga está a 18 metros do chão, ou seja, para algum tempo aqui específico, né? Certo? Esse camarada aqui, ele vai ser no máximo 30 metros, concorda comigo? Porque a viga não vai quebrar, a viga vai esticarzinho para lá, né? Certo? Ela está indo para lá, sim. Está indo para cá, mas caindo para lá, certo? Ok. E aí, o que é que a gente faz? A gente tem esse camarada, que está variando, que é o Y, e tem esse camarada que é fixo, que é o comprimento da viga. Qual é a relação trigonométrica que a gente tem entre ângulo, cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, seno de θ de t é igual a quantos? Y de t, que é essa altura, né? Sobre a hipotenusa, que é o 30, que é fixo. Agora, você vai derivar em relação a t. Você tem o você quer o θ' de t0, mas você já tem o y de t0, já tem o y' de t0, né? E o θ de t0 a gente tem? Não, mas o θ de t0 a gente consegue daqui também, não consegue? Vai ser um arco seno, mas você tira daqui. Certo? Faz. Vocês poupam a tia? Poupa eu? Não. Tá bom. Vamos lá. Derivar em relação a t. Cosseno de θ de t vezes a derivada do argumento igual. Derivada, esse camarada aqui é um escalar, então fica 1 sobre 30, vezes y' de t. Para t igual a t0, ok? Θ' de t0, eu preciso dele. Vem para cá. Seno de θ de t0 é igual a y de t0 sobre 30, ok? O y de t0 eu tenho que é 18, não é isso? Então, seno de θ de t0 é igual a 18 sobre 30. Dá para simplificar por 6. 6 aqui dá 3, 6 vezes 3, 18, 6 aqui dá 5, né? Então, esse aqui é 3 sobre 5. Então, quem é o θ de t0? É o arco seno de 3/5. Professora, eu não sei o que é isso. É esse número aí. Tudo certo. Em geral, quando eu coloco uns exercícios assim na prova, eu coloco o valor desse camarada, tipo, sabendo que tanto é tanto, tá? Ok. Então, pronto, né? Se acabou-se. Cosseno de θ de t0 é o cosseno do arco seno de 3/5. Ok. Cosseno do arco seno. Ah, professora, a gente poderia completar quadrado aqui e sair de seno para cosseno? Poderia? Poderia. Estou com preguiça de fazer isso, mas vocês podem fazer. Ao invés de olhar para seno, já olha para cosseno, tá? Quem é o seno? É a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado. E aí, nessa brincadeirinha aqui, você já aparece alguma coisa tipo arco cosseno. E aí, quando você for aplicar o cosseno de arco cosseno, vai dar o próprio camarada. Sacaram? Sacaram isso? Então, tá bom. 3/5. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Θ' de t0 é o que eu quero. Y' de t0 é menos 0,5 sobre 30. Agora é continha, né? Acabou. Tá claro que acabou? Tá. Ó, chega. Bom, people, até o fim dessa semana,
Vocês têm aberto o estudo dirigido. Não deixam de executá-lo. Não deixam de executá-lo. Vocês vão ver que isso vai fazer toda a diferença no fim do curso, tá? Na nota final do curso de vocês. Até terça-feira à noite, até quinta-feira à noite, vocês precisam subir a lista para o sistema. Recordando que quem não tem acesso ao Moodle, por favor, manda mensagem para o e-mail do projeto, porque a gente não vai recolher depois de ter passado esse prazo, tá? Os monitores precisam de acelerar a vida para corrigir essas listas. E é isso. Fiquem bem, se cuidem, bom feriado sexta-feira. Usem ele a favor de vocês, tá bom? E até mais.